Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo do canal, Mago Fernando falando aqui. E nesse vídeo eu quero, na verdade é um vídeo que eu já havia feito lá no início do canal, e eu decidi, ter alguns vídeos que ficaram perdidos lá, e aí eu decidi estar refazendo alguns que eu acho que tem um conteúdo interessante. Esse é um deles. E então nesse vídeo nós estaremos falando muito em relação as principais diferenças entre o que seria religião, o que seria espiritualidade. Porque no esoterismo, no ocultismo, existe muito essa questão que confunde muitas vezes, e é isso eu vou explicar até no decorrer do vídeo. Eu queria deixar alguns recados rapidinho. O primeiro é de que, para aqueles e aquelas que estiverem interessados em consultas particulares, tanto no tarô, como aconselhamento espiritual, como até intervenções magísticas, claro, sempre inclinado para crescimento e evolução, nada de fazer coisas como amarração e tal. Eu até deixo muito claro minha opinião sobre esse tipo de coisa, esse tipo de magia negra, em outros vídeos do canal. Meus dados estarão aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser entrar em contato comigo. E também fazer aquele pedido para vocês, né, de que para que o canal continue a sua jornada crescendo, é importante que você sempre deixe seu curtir, compartilhe os vídeos e se inscreva no canal, certo? Então vamos lá direto ao assunto. O objetivo desse vídeo é a gente estar trabalhando um pouquinho essa questão de diferença entre religião e espiritualidade. Então vamos dar uma separadinha um pouco neles rapidinho. Começando pela religião, que é o mais difundido na humanidade, mais difundido mesmo quando se fala do que é metafísico, do que é não mundano, entra muito numa situação de religião. A religião, e outra coisa, eu não quero que ninguém se sinta ofendido, então quem por algum motivo se discordar do que eu estiver falando, entenda de que esse é um assunto delicado, é espinhoso. Então eu espero que vocês tenham um mínimo, pelo menos, de quem discordar, que pelo menos tenha um pouco de respeito com a opinião alheia, de quem pensa diferente, quem tem uma jornada espiritual diferente, tá? É um mínimo que eu espero, porque eu já tive problemas com esse tipo de coisa, tá bom? Mas voltando, quando a gente fala em religião, a gente fala numa coisa que foi edificada e trabalhada pelo homem. Quando eu falo homem, eu falo humanidade, não no gênero homem, separando homem e mulher. Mas sim, desde os primórdios era o homem tentando se conectar com algo que fizesse sentido e que representasse algo que fosse além das suas próprias capacidades, né? A gente pode ir muito bem assim. Então, desde o culto às forças da natureza, tanto que assim, todas as religiões tribais, geralmente as divindades são o quê? Forças da natureza. Então tem a divindade do fogo, a divindade do mar, a divindade sol, a divindade lua, divindade de certas questões como divindade de fertilidade, divindade de prosperidade. Então era uma forma até de estar estendendo além daquilo que ele tivesse controle. Então dá para entender de que é uma coisa que sempre partia o quê? Partia do homem, da humanidade, da pessoa, para lá, e não o caminho contrário. E quando você parar para pensar isso, você entende de que isso é uma coisa que partia muito de tentar buscar alguma forma de resultado para questões da vida, né? Então quando você vê os sacrifícios em várias culturas, sempre era uma forma de o quê? Eu vou fazer isso daqui esperando algo, né? Então é uma coisa muito comum quando se fala desse tipo de coisa. Existem, claro, religiões que têm uma inclinação de esclarecimento de certas coisas, de encaminhar a uma evolução, a uma iluminação, que a gente acaba chamando não de religião, mas sim de doutrina, tá? A gente acha já uma diferença também aí. Quando você vai realmente ao pé da letra em questões de religião, que vem, se eu não me engano, do latim religare, que é se conectar a algo, né? E é aí onde entra muito essa coisa da diferença com a espiritualidade, porque a religião, a pessoa ela está buscando se conectar a algo, como eu estava falando lá dos primórdios, de culturas tribais, que é se conectar e acessar algo que está além dela, que estaria
compartilhando, participando, andando junto. E então aquela coisa desde os rituais, festividades, eram sempre coisas que teriam sempre ali um objetivo para si, né? Uma coisa também um pouco egóica, né? E aí é onde entra a diferença um pouquinho com a doutrina. E aí entra numa chamada religião, mas na verdade é uma doutrina que eu diria que é a que eu mais gosto, que eu mais concordo, que é o budismo. Porque quando a gente entra no budismo, a gente pega... o budismo verdadeiro, porque religiões também, elas têm, assim, várias vertentes. As pessoas, elas vão, no decorrer dos séculos e dos milênios, elas pegam algo, fazem ali um twist de acordo com o jeito que ela pensa. A gente vê muito isso com religiões protestantes, né? Cristão protestante. Você vê a quantidade de igrejas que teoricamente seriam todas evangélicas, cristãs, mas você vê diferenças às vezes muito grandes, até de elas brigarem entre elas, onde o objetivo seria o mesmo, né? No budismo aconteceu muito isso. Então, quando você pega um budismo mais raiz, mais de acordo com teriam sido os ensinamentos de Gautama, né? Buda, é uma coisa muito de uma doutrina de vida, de trilhar a sua própria espiritualidade de acordo com as suas próprias experiências. E aí é onde eu já consigo resumir o vídeo, né? É onde eu falaria qual é a diferença entre os dois. Porque quando você fala numa doutrina que entra no termo espiritualidade, é você estar de acordo com a sua jornada na vida, e aí você pode pegar isso como uma jornada da lei da causa e efeito, da lei do karma, de resgates, de aprendizados. Quando você está disposto a esse tipo de espiritualidade, que é compreender de que nada é fixo, de que tudo é mutável, de que cada momento da tua vida, cada aspecto da tua vida é um mestre, é um aprendizado, de que você vai errar e acertar, e você vai aprender com os dois. Isso seria a espiritualidade, você criar a sua própria iluminação, vamos chamar isso, né? A sua espiritualidade a partir daí, partindo da sua própria jornada. Você pode pegar um norte ou outro com alguma doutrina, com alguma coisa que você concorde, mas é a tua jornada. Agora, quando você entra em religião, geralmente, eu vou falar muito geralmente porque podem existir um templo ou um centro ou até alguma igreja, eu não sei, que possa já estar pensando um pouco diferente ultimamente. Mas quando você pega ali o grosso de religião, é sempre, primeiro, baseado na obediência. Então, vocês podem perceber que é muito difícil você pertencer a um tipo de religião se você não deixar parte ou todo, dependendo do quão rígida ela pode ser, do teu ego, da tua individualidade, de quem você é, da porta para fora. E ali você acabar sendo, a obediência ser uma temática, ser uma coisa muito importante, né? É aquela coisa muito, o sacrifício é muito cultuado. E de novo, existem aquelas muito mais light, muito mais permissivas, e existem aquelas mais rígidas. Mas você pode prestar atenção de que sempre gira em torno de obedecer. E ela sempre gira em torno de uma questão messiânica, né? De uma questão de um Messias, de uma palavra já pronta, de uma Bíblia, de um Alcorão, de uma Torá, de um evangelho de qualquer doutrina. Mas é o que? É você obedecer aquela doutrina já pronta, aqueles ensinamentos, aquelas leis, aqueles pode e não pode, tem ques já escritos, né? Algumas são passadas mais boca a boca, mas nós vivemos numa coisa muito mais do que é passado de uma forma escrita, né? O exemplo que eu dei da Bíblia, é onde para você ser aceito e pertencer e, digamos, realmente estar dentro daquela doutrina, você precisar abrir mão do que você pensa e obedecer. De novo, não, mas aonde eu vou, a gente não é assim, a gente pode pensar, a gente pode questionar, isso é muito bom. Mas
quando você pensa no grosso mesmo, naquela coisa de você estar realmente incluído naquela doutrina, você vai perceber de que gira muito em torno de algo que já está escrito, ou que já foi falado, que já está pronto, já está o manifesto, né? Uma coisa que existe. Já existe um manifesto pronto de que você precisa concordar com ele, né? Quando você vai falar de espiritualidade, primeiro, você não precisa, espiritualidade não está atrelada a religião nenhuma. Então você pode vivenciar uma espiritualidade onde eu até conheço gente que faz isso, que tem uma simpatia por algumas religiões, tira dali o que considera o melhor daquilo e meio que amálgama em si próprio e transforma ali a sua própria doutrina, a sua própria forma de pensar, forma de caminhar, que entra muito no quesito já da espiritualidade. Porque aquilo que eu disse, muitas vezes você precisa de um norte. E às vezes esse norte ele pertence a certas doutrinas religiosas. A diferença que eu quero deixar uma coisa é você você concordar com certas coisas realmente dentro do teu coração, sem ser obrigatório, né? Sem ser aquela coisa imposta, né? O tem que, senão você não tem como você pertencer à nossa religião ou quer que seja. Mas sim, é muito possível você pegar um norte em certas doutrinas, compreender o que aquilo representa para você, o significado que aquilo tem para você. Uma coisa que é sempre muito importante numa jornada esotérica espiritualista é que sempre questionar até, uma coisa que as pessoas às vezes têm vergonha sei lá, até ano passado ela acreditava cegamente numa coisa, de repente existe uma revolução espiritual, existencial na vida dela e ela passa a pensar diferente. E isso às vezes traz como posso falar, né? Traz um conflito muito grande para a pessoa. Às vezes ela se mantém apegada àquilo e fica infeliz, ou às vezes ela aceita de que mudou e esse é o caminho mais certo, né? Compreender de que você muda, tudo como eu disse no início, nada é fixo, tudo é mutável. Então você pode mudar de ideia. Aquilo fazia sentido naquele momento da tua vida, chega uma hora que às vezes ele não faz mais. E você tem que estar disposto e disposta a essa revolução e a essa mudança e a continuar seguindo e continuar buscando, que na minha opinião particular foi a mensagem que Buda deixou, foi a mensagem que Gautama deixou, né? Faça da vida um laboratório, se a gente fosse falar de uma forma mais simples, né? Faça da vida um laboratório, faça experiências, não julgue ou não crie, não molde a sua personalidade baseado numa palavra do outro, baseado numa Bíblia, e usando Bíblia como exemplo, tá? Como uma verdade que foi deixada e muita gente segue aquilo à risca. E aquilo traz sofrimento para a pessoa, porque ela vira e mexe, ela se vê sempre sendo podada, cerceada, limitada a tudo aquilo que ela gostaria de experimentar. E aí, a partir daí, ela entender se ela quer ou não quer aquilo na vida dela, se aquilo foi ou não uma experiência boa. As experiências, elas são nossos mestres, tá? Não existe mestre de carne e osso, digamos, alguém mais avançado em algo, que vá ser mais importante na sua jornada do que as suas próprias experiências e principalmente as experiências negativas, que são elas que te levam ao limite e fazem você realmente se transformar. Aquela coisa da lagarta borboleta, entendeu? É o desconforto que traz a transformação. A zona de conforto faz você não se mexer, porque tá quentinho, tá bom, né? E muitas vezes a religião ela também traz isso, ela traz uma sensação pronta de, olha, isso aqui tá pronto, isso aqui vai moldar a tua vida, você não precisa se mexer, você não precisa pensar, você só precisa obedecer, tá? Pode parecer que eu estou sendo um pouco duro com esse assunto, porque eu, por experiências próprias, eu não vou falar muito detalhado, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vi que esse pensamento muito limitador que a doutrina religiosa muitas vezes ela impõe, ela traz muito sofrimento. Você precisa estar num espírito muito liberto para você conseguir usar a religião como um primeiro passo, como eu disse, como sendo um norte para você
moldar a sua espiritualidade, moldar o seu eu divino, que você vai estar construindo, que o objetivo da espiritualidade é você buscar essa ascensão espiritual, né? E para isso você não pode estar limitado, cheio de tens que, pode, não pode, isso é absurdo, mas está escrito, então obedece, fica quieto, não questiona, né? E por aí vai. E isso é desconfortável. Eu acredito que para muita gente que está me ouvindo agora pode estar sendo desconfortável, pode estar puto comigo, puta comigo, com raiva por estar concordando, mas é difícil de você fazer essa transação, ou realmente porque você concorda com essa coisa mais obediente de estar seguindo cegamente algo, porque aí você, digamos, teoricamente pareceria mais fácil, mais cômodo, você faz menos força, né? Transformação é dolorosa. Toda mudança, ela dói, tá? E essa que vai ser a diferença de um contato maior com o divino e um contato apenas com palavras, com doutrinas. Isso entra muito numa outra coisa que também é importante, eu acho interessante estar comentando aqui, que quando você entra mais na inclinação de religião, você sempre vai perceber que aquela religião ela é de alguém, né? Ela é vendida como sendo do divino, seja um divino múltiplo, né? Num panteão, ou de um divino monoteísta, mas você vai perceber que no cotidiano aquilo gira muito em torno dos seus mensageiros, dos seus messias encarnados, né? Dos seus, podem ser guru, pastor, padre, mestre, o que quer que seja. É uma coisa muito humana. A religião ela não é divina, na minha opinião, ela é humana, né? Ela é um método, tá? E de novo, você pode muito bem usar pedaços desse método, né? Tijolos de um ou de outro, ou de vários métodos, para construir o teu próprio tua parede, que vai representar você, que vai ser quem você, que vai representar, que vai espelhar em quem você está se transformando. E de novo, vou repetir, nada é fixo, tudo é mutável. Então, entenda de que todo santo dia você está em transformação, principalmente em algo tão sutil como a sua espiritualidade. Entenda. Como eu disse, é desconfortável quando até semana passada algo fazia muito sentido para você, de repente você acorda diferente e você está discordando já daquilo, ou você já está achando que aquilo não é tudo, que aquilo está muito raso agora. De novo, por quê? Por estágios, pelo momento que você estava, o momento que você vivia, o momento, a forma que você pensava, o tamanho da tua ostra, né? Então, assim, o objetivo meu com esse vídeo é estar trazendo bem essa coisa de que primeiro, se liberta de tudo aquilo que te controla, tudo aquilo que te aprisiona. Se é cheio de tem que, pode, não pode, na minha opinião, não é o caminho certo, tá? Principalmente quem está a caminho, ou quem tem o objetivo de uma iluminação, de uma espiritualidade, de uma transformação, de uma evolução em consciência divina, em consciência cósmica, né? Olha o quão abstrato é a ideia. Como que você vai colocar isso tudo dentro de uma caixinha? Não dá. Não dá, tá? Outra coisa, questionar. E é uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos que tem esse tema. Até eu quero que vocês estejam me ouvindo, mas também estejam questionando. Porque foi assim que eu cheguei onde eu cheguei. Questionando o que eu ouvia, questionando o que eu lia, questionando também o que eu sentia. Porque nós temos muitas distrações, nós vivemos um mundo muito ilusório. É Maia, é a Matrix. Esse mundo, o objetivo dele é nos distrair, é nos desviar, tá? Então faça de cada passo da tua vida uma nova experiência. Como eu disse, a vida é um laboratório. E com isso você vai estar dando passos muito maiores a caminho da sua espiritualidade, a caminho da sua ascensão em consciência cósmica, do que repetição de oração, obediência.
tá? Eu tenho um certo problema também com obediência, tá? Eu acho que o caminho é a liberdade, tá? O caminho da evolução espiritual é você se libertar daquilo que te aprisiona, para que apenas aí você dê os seus passos apenas com as suas próprias pernas, e não com, direto ou indiretamente, alguém ou alguéns mandando para onde você deve ir, mandando no que você deve gostar, acreditar, pensar, julgar, tá? Isso tem muito a ver com a minha opinião individual, de acordo muito com as minhas experiências nessa jornada. É o que eu penso, é a forma que eu pratico todo santo dia a minha espiritualidade, e eu gostaria de estar compartilhando isso com vocês. Estarei também à disposição, isso também faz muito parte do desenvolvimento espiritual que eu faço com pessoas aqui, particular, tá? Quando eu faço isso, como eu não sou uma religião, eu não sigo uma religião, quando eu faço o desenvolvimento espiritual das pessoas, eu desenvolvo de acordo com ela, né? Então eu faço uma brincadeira. Hoje eu pratico o fernandismo. A Maria me procurando, eu vou guiá-la a ela praticar marianismo, entendeu? É você compreender a tua jornada, o teu caminho, o que faz sentido para você. E de novo, isso muda, e conforme você começa a entrar nesse caminho, você percebe que todas essas coisas, elas mudam, muita coisa deixa de fazer sentido, muita coisa ainda faz sentido, mas aí parece que não é tudo, parece que está faltando, qual é o próximo passo, e por aí vai, tá? Meu objetivo com esse vídeo era esse, espero ter sido claro no teor no que eu queria passar. Sim, eu imagino que isso possa levantar algumas questões, estejam livres de deixar nos comentários e por aí vai. Agora, quem estiver fervorosamente discordando, eu acho que o mínimo que você pode praticar é o respeito à opinião alheia, principalmente quando se discorda, né? Então eu vou esperar das pessoas que, por questões extremas, estejam discordando e até incomodados com o que eu falei, eu não faria, eu acho que não vai agregar nada a você deixar comentários violentos, agressivos, de ódio. Você não está ganhando nada, não vai fazer efeito nenhum comigo, e essa é uma energia que não é construtiva para ninguém. Se você estiver discordando, agradeço de você ter perdido um pouco do seu tempo de ter assistido o vídeo, de ter ouvido o que eu tinha para falar. Siga em frente, tá? Siga a tua jornada. Eu acho desnecessário qualquer questão que represente ódio ou fanatismo, que é outra coisa que eu também não gosto nem um pouco, fanatismo. Certo, gente? Gratidão, ararita a todos e um grande abraço.